Buenas, Antônio. Amigo velho, sabe o quê? Tava aqui olhando esse material que o teatro da turma do Dionísio usa para fazer as peças dele sobre missões, né? Porque tinha muito gado aí no tempo das missões. E aí, tem outra coisa também que eu não sei se o amigo sabe. Eu tropeei muito por esse Rio Grande afora aí. Subi, desci serra, andei aí pelo Pampa. E eu queria te fazer uma pergunta aí pro episódio de hoje. Que, assim, pra gente tratar um pouco sobre a questão, assim, ó, das vacarias, as estâncias comuns de São Miguel e Japeju. Professor Antônio, poderia nos dizer que processo histórico foi esse? Buenas, Argemiro! Para trazermos um olhar panorâmico sobre as estâncias missioneiras, preciso começar dizendo que o gado chegou às terras Guarani praticamente junto com os jesuítas, principalmente como fonte de aquisição de proteína animal, diminuindo assim a dependência da caça e melhorando as condições para a implantação de núcleos urbanos permanentes. No caso da Frente Missionária do Uruguai, especialmente no lado oriental do Rio Uruguai, no atual estado do Rio Grande do Sul, a primeira grande leva de gado bovino foi introduzida em 1634 pelo padre Cristóbal de Mendoza. Foram 1.500 cabeças, as quais foram divididas entre as reduções da época. Mas como as reduções da margem esquerda foram atacadas pelos bandeirantes, os poucos povoados que restaram dos massacres realizados por eles transmigraram para o outro lado do rio Uruguai entre 1636 e 1638, deixando no território o gado que se reproduziu livremente e se espalhou pelo espaço, chegando inclusive ao território do atual Uruguai. Quando os missionários retornaram ao lado oriental do rio, fundando ali os chamados Sete Povos, a partir de 1682, encontraram centenas de milhares de touros e vacas soltos, chamados de gado cimarrão. O local onde vivia esse gado chamou-se de Vacaria do Mar. Entretanto, ele passou a ser disputado também pelos colonos espanhóis, os quais reivindicavam igualmente a sua propriedade, argumentando que o governador Hernandarias também havia lançado o gado no mesmo lado oriental do rio, em 1620. Os colonos venceram a disputa e, assim como os missionários, caçaram aquele gado, de modo que em questão de poucos anos ele foi praticamente dizimado. Assim, para manter a alimentação dos povoados, os jesuítas passaram a investir na formação de estâncias em cada redução e no início do século XVIII juntaram um rebanho considerável e o inseriram numa região considerada segura, a Vacaria dos Pinhais. Mas os portugueses de Laguna, que aos poucos ocupavam o sul do continente, destruíram aquela vacaria, roubando-lhe praticamente todo o gado. É então que restava somente uma alternativa aos povoados missioneiros: investir nas estâncias de cada povoado. Mas o gado ali presente não era suficiente para a alimentação plena de todos os povoados, de modo que por volta de 1731, diante da urgente necessidade de se manter gado bovino de reserva, tomou-se a decisão de criar na grande estância de Japeju uma estância comum para todos os povoados. Ali foram introduzidas 40.000 cabeças, as quais seriam amansadas nos chamados rodeios de vacas e deixadas para se reproduzirem por 8 anos, até chegarem a 200.000 cabeças. O mesmo se fez na estância de São Miguel. Os demais povoados, quando necessário, compravam os animais de ambos os povoados, pagando o preço simbólico de R$4, ou meio peso por cada animal manso. A decisão por criar as estâncias comuns e pelo preço a ser estabelecido por cada animal foi intensamente debatida nas chamadas juntas, que aconteciam nos povoados missioneiros.
Nessas reuniões regulares participavam o Conselho Provincial e os missionários de cada povoado. Sim, professor. Mas a gente fica pensando, naquele tempo era tudo assim, campo aberto, como você disse, sem cerca, né? E como era a estrutura física dessas estâncias missioneiras? Argemiro, geralmente nós ouvimos falar da estrutura física da parte urbana dos povoados missioneiros e pouco ou quase nada sobre as estruturas que existiam no restante do espaço que compunha o complexo reducional, como as roças, as estâncias e os caminhos. Mas falando especialmente das estâncias missioneiras, elas eram geralmente grandes extensões de terra e também formavam núcleos populacionais, embora que menores, se comparados aos núcleos urbanos. Nesses núcleos, sua população ocupava estruturas físicas ali estabelecidas para possibilitar aos indígenas vaqueanos cuidar do gado ali existente. Essas estâncias possuíam então casas para os trabalhadores, espaços de roças, postos que eram as subdivisões das estâncias, nos quais viviam os posteiros, e também capelas para o desenvolvimento das atividades religiosas e também para o descanso e pernoite dos missionários quando em deslocamento por aqueles locais. Entretanto, essas capelas, assim como as demais construções, eram bem mais simples e rústicas do que as construções do povoado. Mas encerro a resposta à sua pergunta dizendo que, pela distância dos povoados, as estâncias possuíam estruturas que possibilitavam que famílias inteiras de indígenas pudessem lá viver, pautadas pelo binômio trabalho e oração. Essas pessoas eram também assistidas materialmente com os bens comuns do povoado. Professor Antônio, há alguma semana o amigo prometeu que falaríamos, em outro momento, sobre os pleitos existentes entre os povoados missioneiros por conta da disputa de espaços, principalmente nas estâncias, né? Vamos conversar um pouco sobre isso? Argemiro, assim como os ervais, as estâncias missioneiras foram palcos de diversas disputas entre os povoados das missões. A solução para esses pleitos era dada pelo padre provincial, ouvidos seus conselheiros e os povoados envolvidos. As disputas podiam envolver gado, aguadas e terras. Como são inúmeros os casos de pleitos, eu trago apenas um, acontecido entre o povoado de São Miguel, localizado no lado esquerdo do rio Uruguai, e o povoado de Santo Tomé, localizado no outro lado do mesmo rio, mas possuindo uma estância no lado oposto. A disputa aconteceu em 1713 com os tomistas reclamando de áreas ocupadas pelos miguelistas. A área reclamada ficava localizada entre os rios Toropi, Nhaguaruí e Ibiqui. O argumento utilizado por Santo Tomé era que o povoado utilizava as terras em disputa desde antes da refundação de São Miguel. Os juízes decidiram em favor de São Miguel, a partir dos títulos das terras apresentados pelo povoado, corroborados pelo uso que já fazia do espaço. Mas para maior aprofundamento no assunto, eu sugiro que você leia a brilhante tese de doutorado de Helenise Soares Serres sobre as estâncias missioneiras. Espero que tenhas gostado do assunto tratado nesse episódio. Até o próximo Água de VT. Obrigado. Mas olha, muito obrigado, professor. Foi uma prosa de fundamento.